A Guerra do Vietnã é, sem dúvidas, um dos confrontos mais lembrados do período da Guerra Fria. A disputa no país asiático foi entre 1955 até 1975 e foram diversas missões violentas e brutais. Mas nenhuma foi tão complicada quanto o resgate de Jan Rambleton. E sabe quais os motivos? Bom, essa foi a missão mais longa e complicada de toda a guerra, especialmente pelas condições em que ela foi realizada. E fique até o final, porque o tópico 3 desse vídeo vai literalmente te tirar o fôlego. Então, fique aí que nós já vamos te contar. Como a Guerra do Vietnã começou? A Guerra do Vietnã, um significativo conflito armado, ocorreu no Vietnã, Laos e Camboja, de 1º de novembro de 1955 até a queda de Saigon, em 30 de abril de 1975. Iniciada como a segunda das guerras da Indochina, ela opôs o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, ao governo do Vietnã do Sul, sustentado pelos Estados Unidos e outros aliados anticomunistas. Descrita como uma guerra por procuração no auge da Guerra Fria, o conflito envolveu os Vietcongs, uma organização comunista que conduzia guerrilhas no sul, e o exército norte-vietnamita, que travava batalhas convencionais. Conforme o conflito avançava, a guerra dos Vietcong enfraquecia, enquanto as forças do NVA se enganjavam mais intensamente. Os Estados Unidos e o Vietnã do Sul, com superioridade tecnológica e aérea, usavam táticas de procurar e destruir, além de campanhas de bombardeio estratégico contra o Vietnã do Norte. O objetivo dos comunistas era a unificação do Vietnã, continuando a luta iniciada contra a França na Primeira Guerra da Indochina, enquanto que os Estados Unidos buscavam impedir a expansão do comunismo, seguindo a teoria do dominó. Os Estados Unidos aumentaram a sua presença militar nos anos 60, especialmente após o incidente do Golfo de Tonkin, em 1964. Unidades de combate americanas chegaram em grande número em 1965, expandindo a guerra para o Laos e o Camboja. A ofensiva do Tet, em 1968, marcou um ponto de virada, levando a sociedade americana a questionar a possibilidade de vitória. A partir de 1969, se iniciou a vietnamização, transferindo a responsabilidade do conflito para as forças sul-vietnamitas, visando reduzir a presença militar americana, sem comprometer a contenção do comunismo. Guerra nos anos 70. Com a diminuição da presença americana no conflito, as tropas do Norte aumentaram seus ataques consideravelmente nos anos 70, especialmente com a chamada Ofensiva de Páscoa. Em 2 de abril de 1972, essa ofensiva já estava no seu 3º dia. Os anticomunistas tentavam reagir de alguma forma. Então, um voo da Força Aérea dos Estados Unidos foi organizado. Ele envolvia 2 aeronaves EB-66, sendo liderado pelo Bet-20, com o navegador Rambleton a bordo do Bet-21. Essas aeronaves estavam escoltando 3 bombardeiros B-52 e tinham a missão de reunir inteligência de sinais, incluindo a identificação de instalações de radar antiaéreo norte-vietnamitas para permitir bloqueios eficazes. Durante a missão, o Bet-21 foi atingido por um míssil superficial SA-2 e destruído, deixando Rambleton como o único sobrevivente. Ele saltou de paraquedas e caiu atrás das linhas inimigas em uma área repleta de milhares de soldados do Exército Popular do Vietnã, ou PAVNE. Para termos uma noção, acredita-se que mais de 30 mil soldados estavam presentes no local. Rambleton, com acesso a informações top-secretas sobre as operações do Comando Aéreo de Estratégia e também especialista em contramedidas de SAM, estava em uma posição extremamente vulnerável. A sua captura pelo PAVNE teria representado uma significativa aquisição de inteligência para a União Soviética, dada a sensibilidade e também a importância das informações que ele possuía. Então, o resgate de Rambleton era essencial para os norte-americanos, algo que não seria nada fácil. Aqui começava a missão mais longa e brutal de todo o conflito do Vietnã.
Equipe para a missão de resgate. Bom, de acordo com documentos do Exército, uma série de missões de resgate realizadas ao longo de 6 dias resultou em mais de uma dúzia de baixas e 6 aeronaves danificadas ou abatidas. Durante uma dessas missões, um acidente levou à captura de 2 americanos, enquanto o primeiro-tenente da Força Aérea, Mark Clark, um piloto de apoio aéreo próximo, ficou preso. Agora, a Força Aérea precisava resgatar tanto Clark quanto o Rambleton. Em 7 de abril, tornou-se evidente que uma missão de resgate aéreo era totalmente inviável. No dia seguinte, o coronel da Marinha, Albert Gray, que mais tarde se tornaria comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, sugeriu uma missão secreta de resgate terrestre, afirmando o seguinte: "Tenho um barco cheio de caras que adorariam fazer algo assim." Quando a ofensiva oriental começou, Thomas Norris era um dos poucos membros das equipes de operações especiais da Marinha que ainda estavam no Vietnã, em sua segunda missão. Nascido em 1944, Norris cresceu com o sonho de se tornar piloto, mas foi desqualificado devido a problemas de visão e percepção de profundidade. Ele então decidiu ingressar na principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos. De baixa estatura e considerado nerd, Tommy Norris não se encaixava no perfil típico da elite militar e enfrentou dificuldades durante o treinamento CEO. No entanto, ele era um guerreiro determinado com um bom coração. Aos 28 anos, ele foi escolhido para essa missão por ser um dos poucos operadores especiais com experiência trabalhando com equipes sul-vietnamitas. Na noite de 10 de abril de 1972, Norris, junto com uma equipe de 5 CEOs vietnamitas, iniciou a sua missão, uma operação terrestre para resgatar o tenente-coronel Rambleton e o tenente Mark Clark, ambos presos atrás das linhas inimigas. Antes de continuar com o vídeo, se você é mais um apaixonado por histórias como essas que nós estamos contando por aqui e deseja saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho algo para apresentar a você. Então, preste atenção, hein? Ao clicar no primeiro link fixado nos comentários abaixo, você será direcionado para uma página onde poderá adquirir as últimas edições do nosso e-book Segunda Guerra Mundial, Histórias Desconhecidas, para que você conheça sob a ótica de uma série de personagens nunca antes explorados, relatos únicos sobre esse importante conflito. Só que tem uma questão, hein? Esse material vai ficar disponível apenas para as 50 primeiras pessoas que o adquirirem. Então clique no link fixado no primeiro comentário aqui abaixo e adquira já o seu e-book agora mesmo. Partindo para a missão. O plano inicial exigia que a equipe com 6 homens nadasse o rio acima contra a correnteza, enquanto Clark flutuaria rio abaixo para encontrá-los. No entanto, a correnteza se mostrou rápida demais para os homens Hans, forçando o grupo a optar por uma inserção terrestre ao longo de toda a margem do rio, movendo-se lentamente para o oeste, mas com cautela. A equipe sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Eles passaram por colunas de tanques inimigos, caminhões e patrulhas frequentes. Após manobrar cuidadosamente durante toda a noite, a equipe se encontrava agora a 1,2 milhas atrás das linhas inimigas e conseguiu localizar o movimento de Clark. Ao amanhecer, Norris encontrou o piloto escondido ao longo das margens do rio e o convenceu de que ele estaria seguro seguindo a sua liderança. Invertendo o curso, a equipe de 7 homens retornou com sucesso à sua base operacional avançada, onde Clark recebeu os primeiros socorros. Mas a missão ainda não estava completa. Apesar do número esmagador de forças inimigas bem armadas que haviam testemunhado, Tommy Norris e seus homens estavam preparados para repetir a missão. Afinal, ainda tinha outro americano para ser salvo. Na noite de 11 de abril, quando a equipe se preparava para partir em busca de Rambleton, o inimigo retaliou com um intenso bombardeio, lançando centenas de granadas sobre a base. O ataque surpresa causou caos e muita destruição no posto avançado da Arvin, resultando em 2 baixas imediatas na equipe de Norris, que recentemente havia resgatado Clark. Na manhã seguinte, com apenas 4 homens restantes,
Norris e sua equipe, ainda determinados a cumprir a missão, elaboraram um novo plano. Na noite de 12 de abril, eles deixaram um posto avançado, avançando rio acima por mais de 2,5 milhas, na zona desmilitarizada, para resgatar o Bet-21 Bravo. Ao perceber a grandeza das forças inimigas na área, 2 dos SEALs, temendo por suas vidas, hesitaram em continuar. Norris os convenceu de que a maior chance de segurança era seguir juntos. E assim, o grupo prosseguiu. No entanto, ao amanhecer, após 2 tentativas fracassadas de alcançar Rambleton, eles foram obrigados a recuar. A situação de Rambleton estava se deteriorando rapidamente. Comunicando-se ocasionalmente com o controlador aéreo avançado da Força Aérea pelo rádio, eles souberam que o homem de 53 anos estava ficando cada vez mais fraco e confuso. As suas instruções para localizar os seus esconderijos estavam se tornando erráticas. O tempo estava se esgotando rápido demais. O resgate. Bom, para a terceira tentativa, ciente de que 2 dos seus homens estavam muito assustados e poderiam ser um obstáculo, Norris e o suboficial de terceira classe, Nguyen Van Kiet, foram os únicos SEALs que optaram por continuar a missão. Receberam detalhes sobre a localização de Rambleton de um controlador aéreo avançado e em sua tentativa mais ousada até então, eles se disfarçaram de pescadores e navegaram durante toda a noite em uma sampana, uma pequena canoa vietnamita, passando por vários acampamentos inimigos. Ao amanhecer, eles localizaram Rambleton conforme esperado. Após quase 12 dias na selva, Rambleton estava extremamente debilitado, 45 libras mais leve e com um pulso quebrado. Mas o cara estava vivo. Era o que importava, né? Norris e Kiet colocaram o piloto ferido na sampana, cobriram-no com coletes salva-vidas, bambu e vegetação. Iniciaram a perigosa jornada de volta, passando furtivamente por posições inimigas e evitando uma patrulha norte-vietnamita. Com a luz do dia se aproximando, Norris sabia que o perigo aumentava e que o disfarce não iria durar muito mais. Ele então notificou a base que haviam recuperado Rambleton e aeronaves foram posicionadas para dar apoio de fogo se fosse necessário. Quando o trio se aproximou da base operacional avançada, a sampana foi atacada por tiros de metralhadora pesada de um bunker norte-vietnamita. Norris encalhou o barco e ordenou que os homens se escondessem. Ele pediu um ataque aéreo ao bunker inimigo, criando uma cortina de fumaça que lhe permitiu voltar à sampana e completar a corrida final para a segurança. Perto da base, com Rambleton tão ferido que não conseguia andar, soldados sul-vietnamitas correram para ajudá-lo, preparando-o para a evacuação. Após o retorno com Rambleton e Clark sãos e salvos, Norris foi abordado por um repórter da CBS News que ficou surpreso com o fato de Norris ter realizado 3 viagens ao campo de batalha. Quando o repórter comentou sobre a dificuldade da missão e sugeriu que Norris não faria aquilo de novo, Norris respondeu firmemente: "Um americano caiu em território inimigo. Claro, eu faria de novo." Mal sabia ele que em breve seria ele quem precisaria ser resgatado. Resgatando Norris. 6 meses após as heróicas ações do tenente Thomas Norris, a área onde ele enfrentou forças inimigas caiu ainda mais sob o controle norte-vietnamita. A coleta de informações sobre os planos, alvos e movimentos inimigos na região se tornou crucial, mas extremamente perigosa. As poucas aeronaves que se arriscaram a sobrevoar não conseguiram obter uma visão clara. Norris teve que retornar à selva. Em 31 de outubro, ele liderou uma pequena equipe de comando, incluindo 3 SEALs sul-vietnamitas e seu colega americano, o suboficial Michael Fulton. Eles estavam ao sul da zona desmilitarizada para reunir inteligência. Fulton estava ciente da reputação de Norris, que se tornara uma lenda entre os militares, mas também sabia que estavam completamente sozinhos. Ao anoitecer, a equipe de 5 homens se aproximou da área pelo mar em um barco de lixo. Depois, eles se transferiram para um barco de borracha e remaram em direção ao alvo.
completando a jornada com um mergulho até o destino. No entanto, ao amanhecer de 1º de novembro, perceberam que estavam a 5 milhas ao norte da zona desmilitarizada, dentro do Vietnã do Norte. Antes que pudessem processar a situação, uma patrulha norte-vietnamita os avistou, alertando todas as tropas inimigas. A equipe de 5 homens resistiu a uma força de 300 inimigos, isso por quase 4 horas, contando com o poder de fogo naval para sobreviver. Sabendo que precisavam recuar, Norris ofereceu-se para proteger a retaguarda enquanto os outros se moviam em direção à água. Nesse momento, Norris foi atingido na cabeça e caiu imobilizado. Um dos homens sul-vietnamitas informou a Thornton que Norris havia sido abatido. No entanto, Thornton, como CEO da Marinha dos Estados Unidos, sabia que não poderia deixar o seu colega para trás. Arriscando a sua vida, correu pelo fogo incessante até o corpo de Norris. Ao encontrar Norris, ele percebeu que o companheiro estava quase morto. Determinado, Thornton levantou o tenente sobre o ombro e correu de volta para a equipe, disparando sua arma com a mão livre e derrubando vários inimigos. Por um milagre, nem Thornton nem Norris foram atingidos. Na próxima etapa da jornada, Thornton mergulhou no oceano, arrastando Norris inconsciente e mantendo a sua cabeça acima do nível da água com a ajuda de um colete salva-vidas. Encontrando outro membro ferido da equipe, ele rebocou os dois. Os norte-vietnamitas continuaram a disparar, até que o grupo estivesse fora de alcance. Quando o barco de lixo os resgatou, Thornton havia sustentado 2 homens sozinho por mais de 2 horas. Honras após a guerra. O oficial Thornton foi indicado para a medalha de honra por sua determinação em não deixar o tenente Norris ferido para trás. Em 15 de outubro de 1973, Thornton foi chamado à Casa Branca para receber a medalha. Enquanto isso, Norris, ainda se recuperando no hospital, teve o seu pedido de liberação temporária para a cerimônia negado. Thornton, no entanto, decidiu sequestrar, digamos assim, o Norris por um dia e levá-lo à cerimônia. Lá, o presidente Richard Nixon entregou a medalha de honra a Thornton, enquanto Norris, ainda ferido, assistia orgulhoso. Apesar das próprias negações de Norris, ele também foi agraciado com a medalha de honra pelo presidente Gerald Ford em 6 de março de 1976, pelo seu ato de coragem no resgate do tenente Mark Clark e também do tenente-coronel Ramblenthal. A ação de Thornton se destacou como uma das poucas vezes em que um destinatário da medalha de honra salvou o outro. Os ferimentos de Norris em outubro de 1972 o deixaram sem um olho e parte do crânio. Após 6 anos de recuperação, ele se aposentou da Marinha por razões médicas. Em 1979, ele solicitou uma dispensa para seus ferimentos ao diretor do FBI, William Webster, que concordou sob a condição de que Norris passasse nos testes exigidos. Norris superou as expectativas e serviu como agente especial do FBI por 2 décadas, se tornando uma figura-chave na equipe de resgate de reféns da organização. Como a guerra terminou? Bom, voltando a falar sobre o conflito, vale ressaltar que a Guerra do Vietnã só terminou em 1975. Apesar dos acordos de paz de Paris, que foram assinados em janeiro de 1973, que previam um cessar-fogo e a retirada completa das tropas americanas, a violência ainda continuou. Em março de 1975, as forças do Vietnã do Norte lançaram uma ofensiva maciça, conhecida como a Ofensiva de Primavera, também chamada de Ofensiva de Ho Chi Minh. A cidade de Hue caiu em 25 de março, seguida por Da Nang, em 30 de março. O avanço das tropas do Vietnã do Norte foi implacável, e o moral e a capacidade de resistência do exército sul-vietnamita rapidamente desmoronaram. Em 21 de abril de 1975, o presidente do Vietnã do Sul, Nguyen Van Thieu, renunciou ao cargo e fugiu do país. Poucos dias depois, em 30 de abril, as forças norte-vietnamitas entraram em Saigon, a capital do Vietnã do Sul, marcando o fim oficial da guerra.
A imagem icônica do helicóptero evacuando os últimos americanos do telhado da Embaixada dos Estados Unidos em Saigon simboliza a queda da cidade e o fim do envolvimento americano na guerra. A rendição incondicional do Vietnã do Sul levou à reunificação do país sob um governo comunista. Em julho de 1976, o Vietnã foi oficialmente reunificado como a República Socialista do Vietnã, trazendo Hanoi como sua capital. A guerra deixou um legado profundo, milhões de vidas perdidas, uma nação devastada e uma sociedade americana profundamente dividida e traumatizada. Os efeitos da guerra continuaram a ser sentidos por décadas. Os veteranos de guerra americanos retornaram a uma nação que, muitas vezes, não compreendia ou reconhecia o seu sacrifício, enfrentando desafios psicológicos e físicos importantes. No Vietnã, a reconstrução foi um processo longo, um processo bem doloroso, com o país se esforçando para se recuperar dos extensos danos que foram causados pelo conflito. Se você gostou de histórias como essa, comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, tá? E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima, gente!